Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor para agradecer a Deus, cultuar a Ele por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas, por Ele ser Deus e também por Ele ter providenciado a nossa salvação, uma obra que somente o Senhor Jesus, somente Ele poderia fazer por nós. Então vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença para glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, meu Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, neste momento, nós queremos pedir ao Senhor que tome a direção desse culto, das nossas vidas, onde esse culto está sendo ministrado agora, onde essa pessoa está aí participando, orando, cultuando o Senhor juntamente conosco, que a presença do Teu Espírito Santo já se faça presente, que o Senhor esteja levando paz, esteja levando uma unção sobre esta casa, sobre a vida desta pessoa, desta família, daqueles que estão na rua, em deslocamento, trabalhando, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, esse familiar, esteja ele totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, fala aos nossos corações, através do louvor, através da palavra, através dos comentários, daquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós sobre a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer tocar nos nossos corações. Fala, meu Deus, fala, Senhor Jesus, estamos aqui para Te ouvir, para ouvir a Tua voz. Então fala a cada coração, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui então mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Hoje é o nosso culto noturno. Normalmente nos cultos noturnos, a gente começa ministrando a Deus aquilo que Ele é digno de receber, que é o louvor, Toda a honra, toda a glória e todo louvor é sempre para o Senhor Jesus. Então qual é o louvor que nós vamos adorar o nosso Deus nessa noite de domingo? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 526 da harpa cristã. 526 da harpa cristã. Vamos abrir as suas harpas aí. No 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-Te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-Te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, o nosso Deus, né? Aquele que proveu a nossa salvação, aquele que já fez tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma eternidade de paz, uma eternidade de glória na presença desse Deus maravilhoso. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer no Senhor Jesus, no Filho dele, como nosso Senhor e Salvador. E essa fé, ela não é uma fé apenas de você falar, né? É uma fé que ela vai lá no fundo da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, a ponto de sermos tocados pelo Espírito Santo e constrangidos a obedecer a esse Deus maravilhoso pelo poder dele, pelo poder do Espírito Santo. Então é uma fé que é uma coisa sobrenatural e que realmente a pessoa precisa fazer uma entrega para Deus. Ela precisa olhar para dentro de si própria, ver o quão pecadora ela é e o quão ela necessita do perdão e da salvação. Somente o Senhor Jesus, somente Ele pode nos dar. E isso não é só no dia que você chegou na igreja, que você entregou a vida a Jesus e que você foi batizado e que você foi lá consagrado a obreiro e você foi consagrado a presbítero, a pastor, a bispo, a não sei o que mais aí que tem por aí. Não. São todos os dias. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o quanto nós precisamos do perdão e da salvação. Que
que somente o Senhor Jesus, somente Ele pode nos dar. Quando a pessoa não faz isso, ela acha que tudo isso que está acontecendo aí nesse mundo é normal. A mentira, o engano, a corrupção, as conspirações, né? Toda essa maldade, essa perversidade, essa promiscuidade, está tudo bonito, normal. Isso é o amor. As pessoas enchem a boca, né? Para falar cheias de ódio, cheias de impureza, cheias da presença do maligno, que é o amor. Mas não é. Onde há amor, há justiça, a paz e a santidade. E isso somente Deus, através do Espírito Santo dele, pode nos dar. Vamos dar continuidade então à palavra que nós iniciamos na semana passada, que está lá no livro do profeta Jonas. Nós fomos até o capítulo número 3 e nós vamos recomeçar do 3, né? Para ver novamente aqui o poder da pregação. De toda essa passagem aqui, o que fica é o poder da pregação de um povo, né? Os ninivitas eram um povo que não queria saber de Deus, né? Tinham lá aqueles deuses dele, aquela idolatria toda, mas aquilo era só uma fachada, né? Eles eram perversos, eram maus, né? Cometiam crimes, perversidade contra os outros. E Deus, como nós vimos ali na semana passada, pediu, não ordenou, né? Deus não pede, Deus ordena, né? Que Jonas fosse lá pregar a palavra para eles, dizendo: ó, eu vou destruir essa cidade porque o cheiro dessa maldade está me perturbando, está me incomodando, e eu vou destruir vocês, tudo que vocês têm aí. E quando Jonas passa, né? São 3 dias para conseguir pregar toda aquela cidade, algo sobrenatural vai acontecer. É o que acontece aqui no capítulo 3, né? Depois que Jonas ele se rebela, depois que ele compra passagem, ele vai para Tarsis, né? Ele nem chega a Tarsis, né? No meio do caminho o poder de Deus vai lá e pega Jonas e faz aquele mar ficar revoltado, o vento batendo no navio, todo mundo ali orando aos seus deuses lá, clamando, e Jonas lá fazendo, não adianta, né? Quando a pessoa está com a situação errada, irmão Luiz até fala sobre isso, às vezes Deus não ouve porque a pessoa está numa situação errada e ela tem que se consertar. Não adianta, às vezes a pessoa está orando e está reclamando, eu estou orando, mas Deus não está respondendo. Como? Você já se consertou? Você já voltou para Deus? Você já está servindo a Deus novamente? Ou você continua fazendo as mesmas coisas? Então não vai ter resultado. Então Jonas sabia, eu estou aqui nesta situação porque eu fui rebelde, né? Tudo isso está acontecendo porque eu fui rebelde, até que os homens desconfiaram: peraí, está todo mundo aqui, né, orando ao seu Deus e tal, e você está aí nessa situação? Aí eles jogaram sorte, né? Fizeram lá sorte, e Deus fez com que eles descobrissem, através do método deles, olha, Deus ele usa o que ele quiser, como ele quiser, aonde ele quiser. E Jonas ele foi descoberto. Fala: olha, o que você fez aí? Porque o negócio caiu sobre você, quem está aqui causando tudo isso é você. E Jonas falou que ele tinha sido rebelde contra Deus e que eles estavam ali sofrendo as consequências daquilo ali, porque Deus queria que ele o obedecesse e ele não obedeceu. Quando você, uma coisa, irmãos, às vezes a pessoa: eu estou sofrendo porque o outro está fazendo alguma coisa e eu não sei. Não, Deus não é injusto. Se você está sofrendo porque você sabe que o outro está fazendo uma coisa errada e você continua apoiando aquela pessoa que está fazendo a coisa errada, aí sim. Agora, se você não sabe, Deus não é injusto. Então aquelas pessoas, elas descobriram, e quando elas descobriram, o que elas fizeram, hein? Deram a medalha, deram o troféu para Jonas, né? Ainda tentaram ali de alguma forma, né? Mas viram que não tinha jeito, lançaram Jonas para fora do barco. Então, gente, não fica no mesmo barco que tiver ali um rebelde, não fica no mesmo barco que tem aquela pessoa que se rebela contra Deus. Você sabe, né, que ela está ali deliberadamente contra isso. Então eu estou dizendo assim, não estou dizendo que você que trabalha numa empresa, você que está num casamento, né, agora eu vou deixar a mulher, vou deixar. Primeiro que Deus não manda.
Se você, pelo contrário, se você está casado e o infiel consente viver contigo, permaneça casado. E isso é uma ordem para os crentes, não é para o casado que é infiel, não. É para o crente. Eu estou falando infiel na questão de não ser fiel a Deus, tá, irmãos? No outro caso, pode largar, deixar, não tem problema algum, ok? Mas estou falando infiel a Deus. Aquela pessoa não crê em Deus, mas Deus manda que você continue casado com ela e com ele, sem problema algum. Mas quando você está numa congregação buscando a Deus, sabendo que tem coisa errada ali, e você está dizendo amém junto com aquelas pessoas, aí você está no barco do Jonas. E aí? Como você não pode jogar o Jonas para fora, que o barco é dele, né? Pula para fora você. Pediu a resposta? Então, ora a Deus aí e confirma. Ok? Que Deus ele vai falar no teu coração direitinho sobre isso aí, e você vai começar a ver as coisas mudando na sua vida. Eu não sabia. Então, faça o teste, faça a prova. A palavra de Deus diz: provai e vede que Deus, ele é bom, e a gente precisa fazer prova com a palavra de Deus. E aqui está a palavra, né? Quando eles lançaram o Jonas para fora, rapidamente o mar se acalmou e o Jonas foi engolido, né? Vimos na palavra na semana passada, por um grande peixe, né? E ficou ali no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E aí ele faz aquela oração que nós vimos também na semana passada, maravilhosa, se arrependendo, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que tinha sido rebelde, que tinha que obedecer, louvando, adorando, se humilhando. Olha o exemplo, né? Eu queria saber dessa oração, eu estou precisando fazer essa oração. Jonas capítulo 3, vê lá. Então vê o vídeo, né? Nós fizemos a oração aqui, né? Nós lemos aqui a oração, né? E falamos tudo dia aqui. No vídeo da semana passada você pode ver isso aí, tá? Você vê o vídeo no YouTube, está lá toda a oração de Jonas, como ele fez a oração. É para você imitar, né, irmão? Vamos fazer a campanha da oração de Jonas, irmão Luiz? 7 semanas aqui fazendo a oração de Jonas, né? Para ver então o milagre acontecer na vida das pessoas. Não é para fazer nada disso. Fala com Deus com as tuas palavras, se humilha na presença de Deus, que Deus quer ouvir a tua voz. É isso que ele quer ouvir, não quer ouvir ladainha, você ficar na repetição, nada disso, irmão. Isso não adianta nada. Arrependimento sincero, chegar diante de Deus, chorar com lágrimas sinceras, com pesar no coração, para que a sua situação ela venha a mudar, tá? E até o próprio Jonas aí, que está levando todo mundo aí para essa derrocada, né, Jonas? Está na hora de você. Estou falando do Jonas aqui em alusão ao profeta da Bíblia, tá? Se tem algum Jonas aí, não é com você que eu estou falando, não. De repente você é até um abençoado de Deus, está fazendo muito bem aí. Mas o Jonas em relação a isso aqui, tá? Coloca a cara no pó aí, se arrependa e fala com Deus que ele é rico em misericórdia, né? A misericórdia, a gente não tem nenhum direito de receber nada, e Deus vai lá e acode e faz por nós, né? É uma coisa maravilhosa. Pelo contrário, a gente merecia o castigo, mas ele não dá o castigo, ele retira e dá o quê? A sua misericórdia, né? Ele é rico em misericórdia. E quando Jonas ele vai pregar, então aí ele se enche do Espírito Santo, né? E começa a pregar, vai passando por toda a Nínive falando: vocês vão tudo para o inferno, vai derramar fogo do céu, vai queimar homem, mulher, velho, criança, cachorro, gato, papagaio, vai morrer tudo, até as plantações vão morrer, Deus vai destruir. Mas aquela pregação mesmo dizendo arrasa quarteirão, né? E o povo, Espírito Santo de Deus, não tem outra explicação para dar para vocês, né? O Espírito Santo de Deus, que era um pessoal mau, pensa num povo mau, num povo que arranca a pele do outro com vida ainda, para ver a pessoa sofrer, que mata bebezinho de colo, que faz todo tipo de promiscuidade e maldade com os outros. De repente aquelas pessoas caírem em si e reconhecerem os seus pecados, e reconhecerem que mereciam, eles te reconheciam. O rei fala, né? Nós merecemos isso mesmo, nós vamos ver se Deus agora, ele muda conosco, se ele nos perdoa, porque de fato nós merecemos isso. Isso é o arrependimento. O arrependimento não é aquela pessoa que fala assim: olha, eu sou boazinha com todo mundo, né? E todo mundo me faz mal, todo mundo é injusto comigo. Você não se arrependeu, você ainda não conhece o poder de Deus. Porque se você reconhecesse o poder de Deus, você ia ver que você não é tão boa assim, ou tão bom assim, e que você faz maldade com as pessoas,
e que você faz conspiração com as pessoas, e você ia se arrepender de fato, ia falar, realmente eu sou mau, e eu mereço todo o castigo que Deus tem preparado para mim. Nós merecemos. A gente fala sempre aqui isso. Se Deus chegasse hoje e falar, não, chega, eu vou pegar todo mundo e vou lançar todo mundo no inferno, ele continuava sendo completamente justos e nós completamente merecedores e réus do fogo do inferno. Merecíamos sim. Mas ele não fez isso, né? Graças a Deus, né? O que ele fez? Ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para que todos que reconhecessem os seus pecados, se arrependessem e pedissem perdão com sinceridade no coração, crendo no poder do Senhor Jesus, não só para perdoar os pecados, mas também para a sua própria salvação, pudessem alcançar a salvação que o Senhor nos deu. Então imagina os ninivitas também passando por isso agora, né? Falam, não, mas eles nem estavam ouvindo uma mensagem. A gente está falando uma mensagem de salvação, né? A gente não está dando aqui cipó em ninguém não, né? A gente está falando uma mensagem de salvação, que Jesus salva. Os ninivitas não estavam ouvindo uma mensagem de salvação, pelo contrário, era chicote puro. Deus vai destruir vocês, acabou para vocês, é fogo que vai cair do céu, vocês vão ser queimados. Mas mesmo assim, gente, de onde que vem isso? Do Espírito Santo. É a graça de Deus. Olha só, não, a graça é só no Novo Testamento. Não, a graça de Deus está espalhada por toda a Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento, nós podemos ver a graça de Deus. Deus enche o coração daquele povo de graça, e aquele povo, ele se humilha, se arrepende, coloca pano de saco, se ajoelha, proclama um jejum diante de Deus. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ver aí na Bíblia, né? Você lembra de Sodoma e de Gomorra? Foram destruídos. Foram ali, fogo desceu do céu e queimou. Tinha um homem de Deus lá. O homem de Deus pregava, mas eles não ouviam. Eles só queriam saber dos seus pecados, dos seus prazeres, das suas maldades, e eles foram consumidos pelo fogo. Agora Jonas vai lá e prega a palavra de Deus. E qual é o resultado, né? Há um sincero, como nós vimos na semana passada, um sincero arrependimento. Aquele povo se arrepende, aquele povo vai lá e clama a Deus, pede o perdão, pede a misericórdia, jejum até os animais. Olha só que coisa séria, né, irmãos? Você já fez aí o teu gato, seu cachorro jejuar em casa, voltou em jejum, vocês também não vão comer nada aqui em casa, né? Ninguém come nada. Todo mundo aqui vai ficar na mesma situação. Então vocês já fizeram isso na casa de vocês, né? Colocaram ali o cachorro, o gato, né, para jejuar, para fazer isso aí, né? Não, né? Por que vocês não fizeram isso aí, né? Não chegou o grau, né, de necessidade que estava em nível. Até porque nós hoje jejuamos, não é por isso, né? Nós jejuamos hoje para ter um fortalecimento espiritual, para ter a presença de Deus, né? Tem ninguém jejuando aí para ter carro novo, né? Mudar de vida não, né? Isso aí não está na Bíblia não. O jejum é uma consagração espiritual, para a gente estar mais próximo de Deus, tá? E não das coisas desse mundo, não das coisas materiais. Nós jejuamos para estar mais próximos de Deus e não das nossas cobiças, né? Dos nossos desejos, das nossas vontades. Então a pessoa está aí, ó, estou jejuando aqui e Deus vai ter que me dar. Não tem que te dar nada, Ele é Deus. Pelo contrário, nós é que temos que nos dar para Ele. É muito diferente. Uma visão distorcida de Deus, um Deus que tem que nos dar, um Deus que tem que nos fazer prósperos, bem-sucedidos. Não, não e não. Não tem que fazer nada disso. Ele faz porque Ele quer, porque é graça, porque é misericórdia. É por isso que Ele faz. No capítulo 4, agora eu vou dar uma lida no capítulo 4, né? Para a gente ter a base da palavra de Deus, que é importante, né? Sem a palavra nós não somos nada, então tem que ter a base da palavra de Deus. Capítulo 4, o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor,
Não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí tem um subtítulo aqui que é interessante. O primeiro subtítulo seria o descontentamento de Jonas, né? Essa Almeida, revista atualizada. Aí o segundo é a lição do Senhor, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que ele pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, entendeu? É a nossa natureza humana. E o profeta também, né? Ele tem a sua natureza humana também. Ele estava ali desgostoso, porque Deus quis usar da sua graça e usar da sua misericórdia para com aquele povo. E aí nós temos que ter cuidado, porque tem sempre aquele irmão, aquela irmã que não se conforma com a misericórdia de Deus, se conforma com ela. Para ela Deus é amor, para ela Deus é misericórdia, mas como é com o outro, né? É fogo consumidor, né? Cuidado que a mão do Senhor vai pesar. Essa mão do Senhor só pesa nos outros, né? Para ela nunca pesa, né? Para ele ali nunca pesa, mas para os outros a mão do Senhor pesa, né? Para os outros é fogo consumidor, mas ela pronta, ela faz, está tudo certinho. Não é assim. Mais uma vez, Deus é justo. Deus é justiça. Quando aquele povo mudou, a palavra diz: se arrependeu Deus. Não, isso aqui é uma forma de expressão que mostra o seguinte, que Deus mudou o seu proceder quando viu que aquele povo mudou o proceder dele. Olha aqui a esperança dessas palavras, né? Quando nós mudamos o nosso, por isso que está falando, se você tem alguma coisa errada aí, se conserta com Deus. Vai lá e fala com Deus, porque não vai mudar, não adianta, você está aí chovendo no molhado, não vai acontecer nada. É isso que está acontecendo, não passa do teto. Tem que chegar e falar com ele: Senhor, é assim, 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 eu estou arrependido, eu não quero mais fazer, né? Eu quero liberar. Às vezes você está fazendo uma coisa errada que muitas pessoas fazem achando que estão certas. Quem perdoa é Deus. Tu está muito enganada, muito enganado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não perdoa, a tua oração não passa do teto. É isso que nós precisamos aprender na palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é o próprio Deus nos revelando. Jesus falou: se não perdoares aquele que te ofendeu, também o nosso Pai Celeste não vai te perdoar. São bem claras as palavras do Senhor Jesus. Aí as pessoas ficam inventando moda agora, né? Eu não perdoo, né? Eu não estou preparado para isso. Quem te perguntou que você tem que estar preparado para perdoar? Onde está escrito na Bíblia que nós temos que nos preparar para perdoar?
A Bíblia não manda nos preparar para perdoar, a Bíblia nos manda perdoar. A Bíblia não nos manda preparar para amar, a Bíblia nos manda amar. Amai, imperativo. Então, irmãos, é o proceder. Quando a pessoa, aquele povo era mal, muito mal, e eles se arrependeram. E tem gente que está dentro da presença de Deus na igreja, né? Deveria estar, e ela não libera perdão. E ela é implacável. A pessoa acabou de entrar na igreja, mas aquele assassino agora é crente. Mas aquele ladrão, aquele perverso, agora é crente? Ué, mas não é esse o objetivo do Evangelho? Não é curar os que estão enfermos? Eu não digo enfermos fisicamente, que todos nós estamos propensos às enfermidades, o nosso corpo envelhece, começa a ficar falho, as doenças vêm, isso faz parte da nossa natureza. Mas eu digo doente da alma, doente do espírito. Jesus não veio para salvar, para buscar aquilo que se havia perdido? Então qual é a novidade nisso? Então ele veio para tanto aquele que acha que cometia poucos pecados, porque os pecados dele não eram crime, mas eram pecados também, diante de Deus é tão crime como qualquer outro. Então estava ali com a ficha suja. Todos nós nascemos com a folha corrida suja. Essa que é a grande verdade. A nossa condenação já estava lá, já era o suficiente, já nascemos, o bebezinho nasceu com a folha suja. E aí Jesus é que lava essa folha, gente. Então não adianta, não é a sua, você não tem essa santidade toda. Não se fixe nisso, você não é melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. O que nos salva é a graça de Deus. Se for retirada essa graça, se for tirada essa misericórdia, a pessoa é capaz de alguma situação ser tão perversa ou pior do que aquela que ela está julgando. Se ela ficar numa situação daquela com as mesmas condições que aquela outra tem, ela pode fazer até pior. Então não julga, não. Dá graças a Deus foi salvo. Eu não vou julgar, eu não vou condenar. Então é isso que é importante. O crente, quando ele vê a pessoa ser salva, o Jonas, quando ele viu aquele povo ser salvo, falou: glória a Deus, Deus me usou para salvar 120 mil almas e animais. Deus me usou, eu fui aqui instrumento na mão de Deus para a salvação de milhares e milhares de vidas. Glória a Deus. E não ficar entristecido e não desejar a morte. E assim tem sido com muitas pessoas, porque elas querem que Deus venha com a espada, despedaçando tudo, lançando fogo para tudo. A gente vai sobrar o que nessa terra? Se Deus ele já falou que ele ainda não voltou, porque ele quer que se salve mais almas, porque se ele voltar agora vai morrer muita gente, vai perder a salvação muita gente. E você quer ir ao contrário, a contramão daquilo que Deus está falando? É pela misericórdia dele que Jesus não voltou. Não é por causa de quem é crente, porque quem é crente está salvo. Quem é crente de verdade, né? Quando eu falo quem é crente, é aquele que está realmente no caminho do Senhor, está servindo a Deus, né? Não é aquele que está se fantasiando aí por questões sociais, né? Porque está com medo de alguma coisa, não é esse. Estou falando daquele que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, não está preocupado, não. Não está preocupado que se o dólar subiu, se o dólar desceu, né? Quem ganhou nos Estados Unidos, quem ganhou na Rússia, né? Quem ganhou no céu, não interessa, né? É indiferente para nós. O nome está escrito no livro da vida. Nós vamos para lá, já está escrito. A passagem está comprada. É só se manter dentro do avião. Não pode sair dele. Tem que ficar lá, né? Se sair fora, guarda a tua coroa para que ninguém tome aquilo que tens. Então, Deus fala com Jonas, né? Por que você está assim? Deus dá uma lição, né? Faz a plantinha crescer, ele fica todo feliz da vida, né? Daquele sol abrasador em cima dele e tal. E depois vai lá, Deus manda um verme, e o verme vai lá e destrói, né? Mata a plantinha do Jonas lá. E o Jonas fica danado, né? Aquela árvore dá uma sombrinha para ele lá, acaba aquele negócio todo. Jonas vai e fala que quer morrer. Olha, a gente quer morrer por causa de uma planta, que ele estava tomando sol na cabeça. E aí Deus ele faz uma comparação. Você está querendo morrer, você está aí irado, você está com raiva,
por causa de uma planta que você não plantou, você não semeou, você não regou, não aconteceu nada, vem de graça para você, e você está querendo morrer por causa disso. Você está tendo misericórdia dessa planta que você não fez nada por ela, em uma planta só. Agora, e aquelas 120 mil almas, com a cara no chão, com pano de saco, em jejum, clamando pela minha misericórdia, clamando pelo meu perdão, não teria eu misericórdia? Não teria eu compaixão daquelas almas? Vidas? Vocês estão entendendo o quanto uma vida é importante para Deus? Por que Deus quer que aquela pessoa que está totalmente perdida, que ninguém dá mais nada por ela, que todo mundo já julgou, que todo mundo já condenou, que ela se arrependa e volte para ela? Porque não era o propósito de Deus lançar um homem sequer, uma mulher sequer no inferno. Isso não foi o projeto de Deus. Isso foi o descaminho do capeta. E que muitas pessoas estão indo nesse descaminho aí, estão se destruindo. Mas não é. Deus quer, enquanto a vida, a esperança. Você, mãe que está aí, né, orando aí pelo filho, pela filha, continue orando. Pelo marido, né, pela esposa, continue orando. Não desista. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe se a pessoa vai ser salva ou não. Não cabe a nós isso, né? Mas orar nós podemos fazer. E isso faz diferença, né? A oração, ela move o mundo espiritual. Então continua orando, continua perseverando, continua buscando. Os ninivitas oraram, e Deus ouviu orações e respondeu. Então continue orando. Não dizer, não ora não adianta, não ouça essa voz, né? Até perder, repreenda. Pode ser uma pessoa sem sabedoria ou pode ser o próprio capeta. Repreende, só fala, não, eu vou continuar orando, eu vou continuar na fé, eu creio que vai haver uma mudança, uma transformação nesta situação. Então, não faça como o profeta Jonas no finalzinho aí, não desista, não, vá até o fim, buscando, vai orando, né? Jonas foi um homem usado por Deus, ele deveria ter dado glória a Deus por isso, né? Infelizmente ali no final ele não conseguiu reconhecer. Eu espero que ele tenha reconhecido. Depois a Bíblia não complementa, talvez até porque o interesse desse não era tratar sobre isso, era mostrar realmente o poder de Deus, a misericórdia de Deus, e que nós não devemos julgar. Você foi chamado para pregar, você foi chamado para levar a palavra, para levar a mensagem, não para julgar. Nós não somos juízes. Nós falamos o juízo de Deus, claro. Nós falamos que pecado é pecado. A gente não vai botar enfeite no pecado não, tá? A gente vai falar o que é pecado, vai dizer o que é direitinho, vai dar um nome a ele, né? É pecado, né? Mas nós não vamos aqui julgar ninguém. Nós não temos esse direito como cristão, como crente. Não temos. Não cabe a nós julgar. Quem julga é Deus. Quem julga é o Senhor Jesus. Então, isso nós precisamos fazer direitinho, né? Nós vivendo da igreja, quando você disciplina, assim, a necessidade da disciplina é para manter a pureza da igreja. Mas mesmo assim, ninguém está lançando ninguém no inferno. Pelo contrário, está resgatando, está mostrando àquela pessoa que ela precisa se consertar, que ela precisa se endireitar no seu caminho. E isso é bíblico. Está lá em Mateus 18. Leia Mateus 18 e depois a gente discute sobre isso. Sem base não adianta a gente conversar. Leia, tem que ler a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está ouvindo Deus falar conosco. Então dá uma lida no Mateus 18, você vai ver que a disciplina eclesiástica, ela vem de Deus, a necessidade de a igreja se manter pura, mas nós não estamos julgando mesmo assim. Nós estamos apenas dando oportunidade para que aquela pessoa se converta, porque se Jonas não vai lá e fala para os ninivitas que eles iam ser destruídos, eles não tinham se convertido, eles não tinham retrocedido do seu mau caminho e eles iam ser destruídos. Então a igreja, ela precisa manter a pureza. A igreja não tem nada que está associada com o pecado, dizendo que Deus entende, que Deus no final vai fazer com que todos os caminhos cheguem até Ele. Não, a palavra de Deus mostra que não, e tudo aquilo que foi revelado está acontecendo às nossas vistas, para que nós que estamos aí conhecendo a palavra, venhamos a pregar com mais veemência ainda, com mais confiança ainda, sabendo que aqueles que vão dar ouvidos, eles vão ser salvos. Por isso nós falamos, por isso nós não cobramos nenhum centavo de ninguém, nem fazemos questão disso. Você pode pegar todos os vídeos que tem aí e ver se em algum dia, em algum momento, foi pedido qualquer
quantia a qualquer pessoa. Não, você quer usar aí para ajudar? Não precisa não. Ajuda uma pessoa que está precisando lá na rua, um vizinho seu, um amigo, lá faz uma compra, não precisa, né? Deus está abençoando aí, fica tranquilo. O que nós temos no intuito aqui é que a tua alma, somente ela seja salva, somente isso. Para isso nós pregamos o Evangelho aqui, para que haja salvação, para que haja transformação na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos continuar pregando aí, para que você seja salvo. E, só que aqui não é porque nós somos melhor não, talvez a gente seja bem pior do que o Jonas, né? Porque o Jonas, a gente era profeta, mas com certeza a gente vai dar uma glória a Deus, se você falar, eu ouvi a palavra naquele dia lá, Deus falou no meu coração através da palavra, não foi eu que falei, o irmão Luiz ou qualquer outro pregador aqui, não, foi Deus que falou no meu coração, dessa palavra, e eu vi meus pecados, e eu resolvi me consertar com Deus, e eu vi que Jesus era o Senhor da minha vida, e a partir desse momento a minha vida mudou. Nós vamos dar glória a Deus aqui, bem grande para você aí, pela sua salvação, porque Deus é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e foi Ele que te salvou através de seu Filho, o Senhor Jesus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, as considerações aí que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém, pastor Aguilar. Como minha primeira entrada, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Grande palavra essa, né, pastor? Em primeiro lugar, eu gostei do resumo que o senhor fez, o senhor fez um resumo do capítulo 3, que o senhor sintetizou muito bem, né? Como diz os juízes, é uma síntese magistral. O senhor falou que aquilo se resumia no poder da pregação. E aí está o segredo de tudo, que é uma coisa que nós não devemos nos preocuparmos com isso. Isso é uma palavra, o resto é do Espírito Santo. Deus determinou que nós levássemos a palavra, sem julgar a pessoa, que foi o que ele fez, o Jonas. Então o senhor falou isso, eu achei muito importante ressaltar que o capítulo 3, a grande mensagem é o poder da pregação. Depois o senhor falou uma questão, quando o senhor estava resumindo, que eu estive no mesmo barco dos infiéis, e o senhor fez uma analogia da igreja, né? Isso é uma situação que eu já passei, os senhores sabem muito bem, uma situação que nós até nos conhecemos. Também, como o senhor falou, muito importante isso, né? Que Jonas queria realmente que Deus acabasse com eles todos. Mas quando Jonas pregou, falou o que ia acontecer, aqueles homens, aquelas pessoas, inclusive o próprio rei, né? Tocados pelo Espírito Santo, isso é o principal. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós tomamos consciência do quão pecadores nós somos e do quanto nós ofendemos a Deus. E aqueles homens e aquelas pessoas e a cidade toda se arrependeu sinceramente. E aí passou a buscar Deus. E muito importante isso, né? Aí você diz, por que Deus? Deus, Jonas chegou falando, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, tudo de ruim, mas foi o que o senhor falou. O senhor falou assim, não, Deus mudou o proceder dele porque o povo também mudou o seu proceder. Quantas vezes nós, dentro da igreja, nós estamos agindo errado? E nós precisamos, como o senhor bem fala, né? Nós precisamos nos consertar. A palavra, o Espírito Santo vai falar, ei, você está errado, muda isso. Tenha humildade para voltar para o caminho estreito. Essa aqui é a verdade. Eu me lembro quando o senhor falou, porque Jonas foi, e ele não queria, na verdade, né? Por que esse povo pecador que mata, que faz tanta atrocidade, merece ser salvo? Ninguém merece ser salvo. Essa questão é a graça. Como o senhor falou, já no Antigo Testamento,
O caso de Jonas é a prova da graça. Então, me lembro uma vez que eu estava trabalhando com um colega e tinha um bandido naquela época, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo, tinha um bandido chamado Escadinha. E eu acho que o Escadinha, ele tinha se virado evangélico, eu não vou entrar aqui se ele era ou não, se o arrependimento dele era real ou não me cabe discutir isso. E eu estava dirigindo e o cara do meu lado, ele falou, não, o Escadinha não merece isso, ele tem que ir para o inferno, olha quantos ele matou. Aí eu me lembrei e falei, mas vem cá, e aquele ladrão que estava lá na cruz, olhou para Cristo, reconheceu a Cristo e falou, ó, eu estou errado, você está errado, mas este aqui não cometeu erro algum. Então, quando ele reconheceu a perfeição de Cristo, Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós não temos o direito, nós não somos deuses, nós não somos o Espírito Santo, nós não temos que corrigir o Espírito Santo, muito pelo contrário. Deus é soberano, Deus faz o que quer, quando quer, como quer. Nós temos que ficar muito contentes por Ele, na fundação, antes da fundação do mundo, ter nos chamado e ter nos escolhido. Porque Ele já sabia que a criação toda ia cair, ia pecar, Ele podia simplesmente acabar com tudo e não acabou. Outra coisa muito importante que o senhor falou é essa questão do Evangelho ser divulgado. Ele não está ainda plenamente divulgado. E precisa continuar. Quando tudo isso acontecer, Jesus vai voltar. Enquanto Jesus não volta, vamos vivendo a nossa vida, glorificando a Deus, com as nossas atitudes, com o nosso proceder normal, vivendo a vida e principalmente congregando. Congregar é fundamental. Quando você para de congregar, você se afasta de Cristo. Aos poucos, lentamente, se você se afasta de Cristo, você não está indo para uma... que nem tem países, né, que estão em guerra um com o outro, por exemplo, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tem uma zona desmilitarizada. Desmilitarizada é força de expressão, né? As fronteiras são fortemente militarizadas, mas aquele trecho ali, ao alcance das armas de todos eles, o que fugir de um lado para o outro morre. Então, nós não vamos para uma região neutra quando nós deixamos, quando nós aos poucos vamos nos afastando de Cristo. Não, nós caminhamos em direção às trevas, nós caminhamos para a morte. Então, temos que pensar muito bem, isso é fundamental, congregar. Não é? E outra coisa que o senhor falou, muito importante, que eu fico impressionado, né? Ele era um profeta, um servo de Deus, foi usado por tanta coisa, né? A gente não sabe tudo, mas deve ter histórias. Jonas tinha que ter ficado feliz por ter sido usado por Deus para salvar aqueles 120 mil habitantes. Ele tinha que ficar muito feliz, puxa, Deus me usou, eu estou no caminho certo, eu quero continuar. Mas não, Jonas não gostou do que Deus fez, como se ele tivesse alguma autoridade para isso, e reclamou. E depois se apiedou lá da planta, um ser sem vida, sem alma, né? Uma vida lá, uma vida inferior. E como o senhor falou também agora no final, foi o que Jonas fez. Ele queria ser juiz de Deus, ele queria ser juiz daquele povo. E nós não temos capacidade para sermos juízes. Podemos ser na nossa justiça aqui, que mesmo Paulo falou que é trapo de imundícia. Mas Deus é o verdadeiro juiz, é o único juiz, Jesus, entendeu? Então, eu achei muito importante essa palavra, e principalmente eu quero ressaltar mais uma vez o poder da pregação. Você pode não ter o dom de falar, mas pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes, viva debaixo do temor de Deus, continue congregando,
Peça a Deus o que você entende que é necessário. Se Deus te falar que você está num caminho ruim, retroceda, volte, peça perdão. Tenha coragem de olhar no espelho, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra as entranhas da nossa alma. O quanto a nossa alma ela é corrompida, o quanto o nosso corpo que vai morrer é um corpo gerado no pecado. Pense nisso, tenha coragem, confronte-se com a palavra. E isso é o que é o verdadeiro cristão, é que é o homem de Deus, que sabe que depende de Deus, senão vai fazer besteira. Bom, pastor, era o que eu tinha para falar. Deus abençoe o senhor e a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta nessa terra. Amém, glória a Deus, agradeço o irmão aí, né? E quero convidar os irmãos agora, né? Fazer aquela oração que nós colocamos diante de Deus as nossas vidas. É até uma oportunidade, alguém queira fazer também um concerto, é um momento também propício a isso, né? Fazer concertos aí. Então, coloque diante de Deus ações, é uma necessidade de concerto, então faça concerto, né? Peça perdão a Deus, restaura, né? Aproveita a oportunidade. A minha necessidade não é exatamente um conserto, mas eu tenho passado aí por alguns problemas espirituais e eu preciso de um fortalecimento espiritual, um renovo da minha fé. Também é válido. Tudo é espiritual, muito bom, muito válido, né? Renovo da fé. Quem não precisa estar fortalecido na fé nessa terra, né? Quem é que não precisa estar fortalecido na fé nesse mundo aí que nós vivemos? Todos nós precisamos disso. Então, lembre-se, primeiro sempre as coisas espirituais. Mas nós temos também o nosso cotidiano, a nossa peregrinação, problema de saúde, problema familiar, problema conjugal, uma série de coisas aí, problemas financeiros, né? Pessoas que estão precisando de renda, estão sem trabalhar, ou estão precisando pagar aí coisas que, né, compraram e não foram muito prudentes nessas compras e acabaram aí estourando seus orçamentos, vocês estão aí sem saber como fazer isso aí. Então, vamos colocar diante de Deus todas as situações. Tá, mas para ter sabedoria, né? Ter sabedoria. É uma coisa, Deus dá o livramento e amanhã se fazer a mesma coisa. Tem que usar sabedoria, porque às vezes até Deus permite que fique naquela situação, até a pessoa entender que tem que mudar o procedimento. Não é só resolver a questão, tem que mudar o procedimento. Então, fala com Deus, seja aquilo que for, coloca diante do Senhor. Nós já vimos aí que é um Deus misericordioso, mas justo e sábio. A gente não pode esquecer também, junto com a misericórdia ele é justo e sábio. Então não pense que a gente consegue enganar a Deus, né? Que Deus não se zomba, aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Então seja sincero, abra o coração com Deus agora e peça a Ele verdadeiramente aquilo que você sabe que está precisando primeiro para estar na presença dEle, primeiro para se fortalecer espiritualmente. E claro, aquelas coisas que você necessita na sua vida cotidiana, as suas necessidades nessa peregrinação, nessa terra. O irmão Luiz ele vai fazer uma oração geral, de intercessão geral, aquilo que Deus, o Espírito Santo, colocar no seu coração. E nós vamos estar orando aqui em concordância com o irmão Luiz e em concordância com você, que vai colocar a sua vida agora diante de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está novamente com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar nessa ligação. O senhor praticamente já explicou, o senhor já explicou tudo, como devemos entender esse momento. E então cada um de nós agora vai derramar seu coração diante de Jesus. Nós vamos imaginar como Maria fez, né? Enquanto Marta ficava lá arrumando a casa, Maria ficou aos pés de Cristo ouvindo. Só que agora chegou a nossa hora de falar. A palavra já foi ministrada. O Espírito Santo já operou em nossos corações. Então agora vamos nos derramar. Agradecer também, quando nós tivermos o que agradecer. Mas nós estamos vamos nos achegar a Deus confiadamente. Ou seja, com certeza. Se Deus nos mostrar que estamos errados, o Senhor falou, nós temos que procurar corrigir. Às vezes não é fácil voltar para o caminho. Dá trabalho você consertar erros. Se Deus te perdoa, mas você tem todo um caminho aqui na terra
Foi como o pastor Aguilar falou. Pessoas às vezes se descontrolam no cartão de crédito. Vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Pode ter certeza, você vai pegar quase o teu salário todo para pagar aquilo, e é recomendável até que você ache um servicinho extra, nem que seja lavando o carro, ou fazendo um docinho para fora, se for possível, algum bolinho, alguma coisa, para ajudar para você sair dessa fase, desse vermelho, desse buraco que não tem fundo. Mas, se você tomar essa atitude, Deus vai estar contigo, Deus vai te apoiar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te fazer enxergar que você está saindo do buraco, que falta cada vez menos. E também ninguém sai do buraco de um dia para o outro. É todo um processo. E nós temos que nos lembrarmos também que o deserto é a escola do Senhor. Nós temos que aprender isso também, entender. Mas vamos então fazer a oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu quero te agradecer pela vida do pastor Aguilar, pela palavra que o Senhor colocou no coração dele para trazer, que ele dividiu em duas partes, pela profundidade e simplicidade que o Senhor deu para que ele nos explicasse tudo o que está ali, o discernir, não é? o ruminar ali a palavra, esclarecer, levar para a nossa, colocar de uma maneira mais simples, trazendo para a nossa compreensão o que está escrito aí na palavra. Pai, colocamos agora diante de Ti, meu Deus, Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, intercede por nós, junto ao Pai, todas as nossas dificuldades, todos o nosso dia a dia. Sabemos que temos a nossa natureza humana, que sair terminado o culto, com certeza nós vamos pecar, mas, Senhor, em nome de Jesus, continua trabalhando em nós, para que nós possamos viver o processo da santificação. O processo da santificação, todo o arrependimento, confessar aquele pecado a Ti, porque o perdão de Jesus é completo e abraça toda a humanidade, todas as gerações. Mas o arrependimento e o confessar, isso é muito importante, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ouça as nossas petições, porque o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que supre as nossas necessidades, e que possamos entender e enxergar quando o Senhor estiver suprindo, ou então quando o Senhor estiver falando, olha, eu não estou suprindo agora porque não é hora, eu não estou suprindo agora porque você está afastado, você está em pecado, você criou uma barreira, como diz o pastor Aguilar, a oração não passa do teto. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, opera em nós, possamos viver nesta terra. Sabemos que como peregrinos em terras estranhas, sabemos que a maioria, a grande maioria dos problemas que nós vivemos, das dificuldades que nós vivemos, somos nós mesmos que arrumamos para nós. Então, ser misericordioso e bondoso conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o Brasil, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os prefeitos, os vereadores que foram eleitos, que eles venham a ser tocados pelo seu Espírito Santo e que possam, meu Pai, em nome de Jesus, entender que estão ali para nos servirem e não para nós servirmos a eles. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos social, da fome e da miséria. Livra o Brasil, meu Deus, da economia fracassada. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça os campos prosperarem, que a indústria volte a se fortalecer, a crescer, a se modernizar, que o comércio floresça novamente.
é a prestação de serviços também, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, livra-nos da mão dos homens corruptos. Senhor, em nome de Jesus, guarda o Brasil para os brasileiros. Eu quero também clamar pela vida dos que vão aos hospitais, dos que vão aos presídios, dos missionários, que vão a outros países levar a Tua palavra, em nome de Jesus. Seja o Senhor a abençoá-los. Eu esquecendo, Senhor, que o Senhor trabalhe, opere no coração do povo do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, com a Tua ajuda, possa se recompor, e que pese todo esse desastre, toda essa miséria, que não foi da Tua vontade, e sim do agir criminoso dos líderes, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor apacente o Teu povo lá no Rio Grande do Sul, toca nos corações, que muitos venham a ser convertidos a Ti por causa dessa situação. É que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós agora vamos orar a Deus, né, agradecendo por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu, né, de estarmos aqui cultuando a Ele, né, ouvindo a palavra dEle, sendo tratados por Ele. Mas antes eu gostaria de avisar a igreja que no próximo domingo o nosso culto também será à noite, né? Mais um culto à noite, domingo que vem, e depois, né, a partir do dia 24, não é isso? Dia 24, nós estaremos aí no culto pela manhã, inclusive no dia 24 nós teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Então já estamos avisando aí para vocês providenciarem o pão, né? Você que já é batizado, né? Que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador e consegue discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus para participar conosco no dia 24 de novembro da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele uma semana abençoada para nós, os nossos. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de cultuar o Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, a Tua voz, de sermos tratados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por cada oração que o Senhor está respondendo, não só as orações que foram feitas aqui hoje, foram feitas a semana passada, ou que foram feitas há décadas atrás, anos atrás, meses atrás, semanas atrás, dias atrás, horas atrás, minutos atrás, segundos atrás, por todas as orações, inclusive aquelas que o Senhor ainda está respondendo e aquelas que o Senhor ainda irá responder. Muito obrigado, Deus, por cada resposta, por cada transformação, por cada vida, por cada salvação. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a cada vida que está orando conosco agora, as suas casas, as suas famílias e todos e tudo que estiver ligados a eles, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, e que eles, juntamente com os seus, estejam totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos ao seu destino em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância, com todas as orações que foram feitas aqui, com a oração do irmão Luiz e as orações de todos que colocaram aqui as suas súplicas, as suas petições, as suas intercessões diante do trono da Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um restante de domingo e uma semana muito abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite.